Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para a sequência no vídeo 197. E também a questão 878, só que a pergunta abaixo, da 878. Então, nós vamos dar sequência. Então, olha só para você ver. Só que nós vamos voltar um pouquinho para dar sequência. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posições mais elevadas. Agora, será que aqui na Terra prevalece esses mesmos direitos, tanto para os mais, humildes, quanto para aqueles de posições mais elevadas financeiramente? Não. Você sabe que não. Você sabe que não. Como nós já dissemos em vídeos passados, acho que nós já dissemos isso no vídeo anterior, mas a verdade é essa. Pega um rico que roubou 100 milhões e pega um pobre que roubou uma bicicleta. Aquele rico que roubou aquela bicicleta, como nós já dissemos, ele roubou 100 milhões, agora no ano de 2021. Pensando assim, eu vou distribuir 50 milhões para tudo quanto é departamento. Então, tem aquilo que nós já dissemos, chama habeas corpus. Você acha que existe habeas corpus para pobre? Habeas corpus de rico chama-se propina. Habeas corpus de rico chama-se propina. Quem roubou 100 milhões, distribui 50 milhões, ele fica, no mínimo, umas 8, 12 horas na cadeia só. Algumas exceções, até porque a Justiça da Terra tem que manter alguns atrás das grades para poder mostrar serviço para o povo. Mas existe muitos atrás da grade que dão graças a Deus estarem atrás das grades, justamente como nós já dissemos, porque atrás das grades eles recebem muito mais proteção da justiça que ali os colocou, do que se eles estivessem fora das grades, porque lá do lado de dentro eles conseguem comandar todos os tráficos do mundo, enquanto do lado de fora eles são mortos na primeira esquina. Sabe como que chama habeas corpus de pobre? Que roubou uma bicicleta? 1 ano e 8 meses de cadeia. Esse é o nome do habeas corpus. Escreva aí, habeas corpus de pobre. 1 ano e 8 meses de cadeia. É isso aí. Agora escreva aí, habeas corpus de rico. Carteira cheia. Propina distribuída entre os departamentos da justiça aqui na Terra. Para você ver como são as coisas aqui na Terra. Isso tudo por quê? Pelo fato do desrespeito aos direitos de seus semelhantes. Está tudo aqui nestas perguntas e nessas respostas. As pessoas é que fazem vistas grossas, porque são hipócritas, não enxergam o que está aqui dentro, que é escrito aqui. As pessoas passam por cima, não raciocina, e depois diz que eu sou o falador.
Mas por que não raciocina o que está aqui? Olha só para você ver. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desses direitos? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecerão seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, olha só para você ver. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. Será que é isso mesmo que predomina aqui na Terra? Não é não. Na teoria, sim, mas na prática, não. E, gente, é praticar tanta injustiça nesse mundo que se a humanidade ficasse sabendo, por mais tonta que seja a humanidade, ela agiria. Viriliza na rede social um vídeo de uma jovem que falou tudo e mais um pouco, e que no esmiuçamento aqui eu assino embaixo. Eu até teria vontade de conhecer essa moça para que nós trocássemos ideias, porque parece que apareceu no mundo um ser que consegue raciocinar como eu. Olha só para você ver. Depois de 52 anos, parece que apareceu um ser aqui na Terra que consegue raciocinar como eu raciocino. Eu posso dizer que eu já não estou sozinho mais aqui na Terra. Que eu vi um vídeo em que uma moça desce a lenha em todo mundo. E ela está errada? Me diga onde que aquela moça está errada. Mediante a justiça da terra? Mediante a roubalheira que existe na política, nas religiões? Mediante os hipócritas, os trogloditas? É lamentável. E muitas pessoas podem dizer assim... não pode dizer nada, né? Vamos continuar. Então, olha só para você ver. Desde hoje condições mais humildes até hoje posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Na verdade, gente, todos nós somos iguais mediante aquele conceito errôneo que diz que nós fomos criados simples e ignorantes, até porque nós não fomos criados, nós fomos apenas despertados. Isso nós vamos tratar em outro capítulo. Mas nós fomos, vamos usar o termo criado para ficar mais fácil. Nós fomos criados iguais. Mediante Deus, todos nós somos iguais. Mas, em matéria de evolução, todos nós somos desiguais. Porque cada um encontra-se num nível evolutivo. Mas cabendo a nós respeitarmos uns aos outros. Porque ninguém tem o direito de julgar ninguém. Porque todo mundo está certo no grau, no nível em que se encontra. Agora, nos vídeos anteriores, eu acho que eu disse algo, mas não terminei. Por exemplo, esses que roubam milhões, esses que aceitam propinas de bilhões, esses serial killer,
eles estão certinho. Calma lá. É o nível evolutivo deles. Mas eles existem não para que façamos nós justiças com as nossas próprias mãos. Porque Jesus nos disse, aquele que estivesse em nenhum pecado atire a primeira pedra. Existe a justiça da terra. 1% a justiça da terra. Que é capenga, que é pobre, mas que, mediante certas situações, ela faz vistas grossas. Porque quando aqueles que receberam propina resolvem abrir a carteira, eles contaminam meio mundo e quase sempre saem ilesos. É só você observar a cela do pobre e a cela do rico. Vamos dizer que o rico realmente pegou lá 15 anos de cadeia. Mas vai ver a cela dele para você ver como que é. Ele, cela exclusiva dele, advogados e mais advogados exclusivos dele, lutando por habeas corpus. Os direitos são iguais do preso pobre e do preso rico, mas na teoria, na prática não. A maioria dos pobres cumprem pena e saem por direito de bom comportamento, saem por redução de pena por bom comportamento, saem para cumprir durante o dia solto e à noite cumpre o resto da prisão, da sentença na prisão. E o rico? O rico eles colocam aquele negocinho que chama tornozeleira eletrônica. Gente, você acha que aquilo funciona de verdade? Você acha que aquilo funciona de verdade, gente? Como essas urnas eletrônicas do Brasil, você acha que isso funciona de verdade? Política honesta, verdadeira é dos Estados Unidos, onde o voto é no papel, sim e não. No papel, mesários foi feito para contar voto, um por um, e não computador. Porque o computador aparece lá 84 mil votos para fulano de tal. O técnico ali digita lá 284 mil votos para o fulano de tal. Você viu? Através do teclado, ele digita o que ele quer. Então, política verdadeira é nos Estados Unidos. E olha que lá é democrata e republicanos. E no Brasil, diz que é democracia. Mas no Brasil não impera a democracia. No Brasil impera até hoje. Até hoje. A ditadura. Kim Jong-un é que devia vir para o Brasil. Para dirigir o Brasil. Com todos os teus comparsas que vivem lá do lado dele hoje. Ele sim é que devia vir para o Brasil. De acordo com o Brasil que nós temos hoje. De acordo com a justiça, com a política, com a ciência, com a filosofia. Ele que devia vir para cá.
Então, as pessoas podem até se assustar, mas os direitos aqui no Brasil chama-se desigualdade. Aqui não existe igualdade. Existe, não existe. Existe o papel, você sabe por quê? Porque o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Brasil, o país da democracia. Fica sem votar para você ver o que acontece com o teu título eleitor. Agora, os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Então, veja bem, não existe um departamento, não existe um órgão governamental no Brasil onde não esteja acontecendo alguma falcatrua devido à injustiça no país oculta aos olhos da humanidade, devido ao primitivismo, devido à ignorância do ser humano em processo de evolução aqui na Terra. Luiz, mas tá tudo no livro dos Espíritos? Tá. Você não enxerga isso, não? Então, olha só. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Você viu só? Eu penso comigo que todos os magistrados deveriam ler, pelo menos ler, o Livro dos Espíritos, independente, porque espiritismo não é religião, espiritismo é ciência, e segundo é filosofia. Todos os magistrados deveriam ler o Livro dos Espíritos e também o livro O Céu e o Inferno, que é obra de Allan Kardec, capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras. Todos os magistrados. Eu tenho certeza que se todos os magistrados lessem, pelo menos, eles mudariam seus comportamentos completamente perante a justiça aqui na Terra, perante seus comportamentos. Eles mudariam o comportamento deles. Porque olha só o resumo aqui. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que os mereçam, por sua virtude e sabedoria. É importante acentuar isto. É importante acentuar isto. Para que os que se julgam superiores, os que se julgam como superiores, conheçam seus deveres. Porque esses que se julgam superiores, eles são detentores de um dever. Eles não retornaram ao corpo físico por um acaso. Deus, a justiça divina, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes confiou
uma responsabilidade muito grande. Você acha que uma pessoa se torna juiz por um acaso? Um oficial de justiça, um promotor, um ministro, um advogado? Você acha que eles se tornam esses seres por um acaso? Não, gente. Esses seres são todos enviados à Terra por nosso Senhor Jesus Cristo. São seres dotados de uma inteligência fora do comum. São seres nobres. Mas em processo de evolução, e pelo fato de, em processo de evolução, chegando no corpo físico, a influência do meio e a influência do autopersonalismo, do orgulho e do egoísmo, e a influência das trevas sobre eles se deixam levar pelas fantasias mundanas aqui da Terra e cometem as asneiras que nós temos visto, principalmente a justiça na religião, na ciência, na filosofia e a justiça da terra, as asneiras que ela tem cometido. Mas são seres importantes esses. Por isso que aqui no esmiuçamento nós assim temos o hábito de dizer nós temos o hábito de dizer que semelhante atrai semelhante. Não é fácil. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros, não podemos julgar ninguém. Então, olha só para você ver. Superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, quando a autoridade for deferida à sabedoria, haja com razão, use a razão, use a verdade, unam-se em prol da justiça verdadeira. E qual é a justiça verdadeira? A divina. Ajam corretamente, porque vocês não são lá seres insignificantes, vocês são seres que prestam, enviados de Jesus à Terra para consertar, para ajudar a humanidade que encontra-se em processo de evolução. Agora se deixam levar pela fantasia, pelas ilusões, como nós dissemos em alguns vídeos atrás, como esses seres conseguem colocar a cabeça no travesseiro. A única religião no mundo que não ajudou com nenhum centavo na pandemia da Covid foi o clero, o catolicismo. O Papa anda blindado de medo de pegar Covid. Será que ele consegue deitar naqueles colchão que ele deita no meio e desaparece? Será que ele consegue viver naquela luxúria toda, dormindo tranquilamente como um anjo do Senhor, sabendo que milhões de pessoas morreram e estão morrendo no mundo, e ele lá com um número inimaginável de
ouros e tesouros e verbas guardadas no cofre do Vaticano? Ou você acha que eu não sei disso? Isso aqui não é bobo não, gente. Eu não sou nenhum bobinho para estar falando o que eu tô falando aqui. Eu tenho conhecimento de causa. De efeito também. Não doou um centavo para a compra de vacinas para imunizar a humanidade do mundo inteiro. Isso, o que eu vou dizer agora, quantas religiões se juntaram, protestantes, evangélicos, e doaram verbas para que essas vacinas chegassem até a humanidade. Até aquele cantor, nada contra. Tem um cantor mundialmente famoso, chama Julio Iglesias, comprou não sei quantos milhões de vacinas e doou para um país vizinho aqui do Brasil. O que ele tem a ver com isso? Nada. Mas é o direito do amor de ajudar o próximo. Agora, não é uma vergonha para o Vaticano isso? Faça as tuas análises.